Muito bem, já está chegando aqui no nosso estúdio a nossa entrevistada no dia de hoje, em que nós vamos falar sobre um assunto muito importante para a nossa comunidade e que eu peço a sua atenção a partir de agora. Porque nós estamos no mês de abril, mês importante em que também é celebrado a importância da conscientização do autismo. Não é isso mesmo, Luiz? Apresente a nossa Bom dia, que prazer. Eu sempre fico feliz quando chega o sexo feminino, tu viu? A fragilidade se torna uma coisa imprescindível. Bom dia, Nayara, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Mês azul. Gremista, por favor, não tem nada a ver com vocês, né? Isso é o mês do autismo. Deixa eu falar contigo uma coisa que me chamou a atenção. Tu vai me corrigindo aí, né? Antes, só deixa eu fazer o pessoal que está em casa. Me empolguei. A Nayara, que é coordenadora da Aquarela, isso, né? Já vai falar sobre isso. Já vai falar sobre isso. Eu me chamou a atenção, olhando aí, Nayara, que eu estava vendo no jornal, a gente vai pesquisar a idade que faz isso, né? E eu não me lembro qual cidade, o colar de girassol salvou uma senhora de 50 anos. Como salvou, tu vai me perguntar? Ela estava no ônibus, deu uma chuva forte e ela entrou em pânico. E não sei como elas têm um colar, e quando o pessoal percebeu que ela tinha esse colar do girassol, acalmaram ela, conversaram e salvaram a minha vida. Aquarela, explica agora quem que é a dona Nayara. Cássia Sokol, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E é um prazer falar sobre o mês azul, que é o mês que representa o autismo. A Associação Aquarela nasceu em 2009 através da união de pais e crianças autistas junto com alguns membros da comunidade, que se viram com o diagnóstico em mãos e pouquíssima informação e precisavam algo significativo para seus filhos. Então, através dessa união, esses pais estudaram, lutaram muito e conseguiram formar a Aquarela para o autista. Então, é desde 2009 que existe essa associação. Bom, eu quero primeiro cumprimentar a Nayara, agora é certo, né? Seja bem-vindo, é um prazer estar recebendo novamente aqui no estúdio do AU. Fico muito feliz de saber novamente a possibilidade de vocês voltar a conversar conosco aqui. E a Aquarela agora está aí na construção. Como é que está o projeto da sede própria, né? Já estão lá na sede própria. A gente por muito tempo acompanhou o trabalho da Aquarela, pedindo essa sede própria, um espaço maior. Eu lembro muito bem quando ela ficava ali atrás do Mercado Passarela, né? Isso. E agora, onde é que está? Como é que está essa situação? Em dezembro de 2022, 19 de dezembro de 2022, a gente conseguiu fazer a mudança para o endereço novo, para a sede própria. A infraestrutura por dentro está completamente pronta, é um espaço amplo, salas com uma acústica muito boa, um espaço enorme. Os profissionais têm possibilidade de trabalhar com qualidade agora. A parte externa ainda precisa de bastante terminar reformas, sim, o parquinho, quadra de esporte, mas isso aos pouquinhos vai se ajustando. Conseguimos sair do aluguel, que já é um grande passo, né? Então, essa diretoria que está à frente dessa obra se desdobrou para que esse sonho saísse do papel e tornasse realidade. Hoje a Aquarela atende 65 pessoas de 3 anos de idade a 40 anos. Temos uma fila de espera enorme, gigante, mas a gente luta constantemente todos os dias para que essa fila vá diminuindo e o nosso sonho é um dia que ela seja zerada, né? Muito bem. O que precisa, no teu ver, para essa fila ser zerada? Eu acredito que a gente já está no caminho, porque hoje a gente já tem um apoio bem grande, um apoio bem melhor dos órgãos públicos, né? Então a gente trabalha através de projetos da prefeitura, projetos do CRAS. Hoje a infraestrutura já está melhor. Então, eu acredito que agora só tende a crescer. Então, a tendência é deslanchar um pouquinho. Isso aí. Claro, tudo no seu tempo, né? Sem atropelo, porque a coisa aconteça realmente... Até porque é um serviço voluntário também, né? De certa forma, né? Exato. Por exemplo, a presidência, o presidente, vice, tesoureiros, secretários, é totalmente voluntário, né? O Leandro é apaixonado pelo serviço voluntário. O autismo tem cara? Não. Porque a gente... E outro detalhe assim... Leandro, me perdoe, né? A idade me dá esse... Isso é mãe, isso é falta de laço. Era comum se ouvir isso. E ainda? Graças a Deus, acho que diminuiu também, né? Diminuiu, mas eu acredito que ainda
falta conhecimento sobre o autismo, porque ainda existe uma grande massa. Obrigada. Existe ainda uma grande massa da população que não sabe o que é. Nayara, aproveitando essa oportunidade, um pai e uma mãe, como é que ele percebe que essa criança tem algo especial? É fácil detectar, ver, e que especialista ela vai pedir para fazer algum exame, algum teste? A ciência hoje te favorece nesse sentido, não? Sim. Eu acredito que quando o pai, a mãe, enfim, a pessoa tem essa mente mais aberta para conhecer sobre todas essas peculiaridades da vida, consegue ter um olhar, porque são características como um atraso significativo na fala, estereotipias, os flappings que a gente fala, que é os movimentos repetitivos, aquela criança que costuma brincar enfileirando tudo, então ela enfileira todos os brinquedos, ela derruba, que nós chamamos de uma pessoa organizada. Exato, exato. O andar na ponta dos pés. A seletividade alimentar é aquela criança que escolhe poucos alimentos para digerir, é muito seletiva, ela come somente aqueles alimentos. A fala repetida, que é a colalia que a gente chama, aquela criança fala a mesma palavra ou a mesma frase várias vezes. Então, o autismo ele não tem rosto, mas ele tem características acentuadas que demonstram. Exato, que hoje a escola nos ajuda muito, porque aquela criança que ingressa cedo na escola, os professores já têm um olhar diferenciado. Faz diferença. Então, tudo é questão de, claro, nada precipitado, porque o autista, cada um é um ser único. O autismo é um espectro. Então, não é uma via de regra que todos os autistas vão ter os mesmos sintomas. Cada autista é ser único. Então, eu digo que é uma junção, é uma corrente, né? Escola, família. A gente passa por um processo também difícil com a questão da aceitação dos pais, que a gente entende, eu como mãe entendo. Hoje eu vivo semanalmente com quase 70 pessoas autistas, né? Sim. E vejo que é cada um com a sua especificidade, cada um com o seu jeitinho. Não existe regra igual para todos. Não é um padrão. Não é um padrão. Eu vou fazer uma pergunta agora que é uma dúvida de muitas pessoas, né, que falta entendimento sobre isso, mas, por exemplo, assim, tem um caso de autismo na família, tem tendência, por exemplo, quando a gente vê outras, né, sequências de doenças relacionadas à questão genética, de ter também, ou nunca tive um caso desse, não sei se tinha, aí eu tenho, né, essa questão genética, por exemplo, da família, né, como é que está ligado, assim, se a pessoa tem um caso de autismo na família, ela pode ter mais casos, ela tem tendência a ter, tipo assim, precisa ficar ligado, tem um sobrinho meu que tem autismo, talvez meu filho está diferente, tem que ficar mais ligado. Existe uma relação com isso ou não tem nada a ver? Sim, com certeza. Hereditário, então? Pode passar? Genético. Genético. 80% é genética. Então, 20% fatores ambientais. Então, pode ser algo que a mãe tenha passado na gravidez, né? Sim. Mas 80% é genética. E sim, com certeza, se tiver, por exemplo, que nem você falou, tem um caso na família, um sobrinho, um primo, um tio distante, e que a mãe ou o pai, enfim, o responsável perceba algo diferente no seu filho, na sua criança, fica ligado porque é questão genética. Hoje, só concluindo, hoje de cada 36 nascimentos, nasce autista. Mas já foi mais essa média, né? Já foi mais, né? Se já estava olhando 2000, chegou a 160. É que uma coisa também, eu acho que a partir de quando que começou a se falar mais do autismo, né? Porque a gente tem visto um crescimento nos últimos anos de falar sobre isso, de entidades como a Aquarela sobre isso. E no passado não se via. Não quer dizer que não se existia, né? Mas não se sabia como que era. A partir de quando que começa assim, a se falar mais do autismo, a tentar entender o que é o autismo? E a minha outra dúvida que também muitos pais têm por exemplo, a criança começa lá a receber um tratamento lá junto à Aquarela, um acompanhamento. Até que idade vai esse acompanhamento? Como é que funciona o trabalho, o processo? Quando é que se diz assim, não, agora a pessoa não precisa mais vir aqui, ela já consegue seguir a vida normal dela?
assim, a aquarela não trabalha com a questão de alta, porque o autismo não tem cura. E sim, tem tratamento, tem acompanhamento. E quanto mais cedo for diagnosticado, mais estímulos a essa criança, mais tranquilo, mais fácil vai ser a interação dela na sociedade. Mais fácil vai ser ela se adaptar a esse mundo turbulento que a gente vive. Porque o autista, ele tem tudo mais aguçado que nós, né? Até deixa eu fazer eu comentei, porque nós temos uma mania de falar para uma criança, eu vou te dar uma camisa. Eu vou comprar um tênis para ti. Se você prometer para um autista, trate de cumprir, porque ele é rigoroso. Isso é mito ou é verdade? Não, é verdade. E uma característica do autista é que eu costumo dizer que ele não tem sarcasmo. Ele não consegue fingir o que está sentindo. É autêntico. Ele é autêntico, ele é verdadeiro sempre. Independente se ele gostar ou não da situação. Por exemplo, pessoas típicas como nós, a gente tenta dar uma camuflada, né? Não, mas eu não gosto. Não, eles são extremamente verdadeiros. O presidente da nossa associação, o Leandro Lerner, tem um menino Lucas. Hoje o Lucas vai fazer 16 anos esse ano. E ele sempre, desde que eu entrei lá, porque eu aprendi muito com ele como pai de autista, não existe melhor professor. E ele sempre me disse, eles são puros, eles são de alma pura. Não tem porque rodeios. eles não têm rodeios. Eles gostam, eles não gostam, eles não gostam. E também não demonstram muito essa questão do gostar, né? É um tratamento, não é aquela pessoa amável, dócil, assim, né? Não, de fato, porque a gente quando uma criança gosta dela, tem sobrinhos, né? Vem, senta no teu colo, vem correndo. Me parece que o autista já não tem muito essa questão, né? Ele já é mais reservado. Aí é o que eu repito, vai de cada autista. Porque hoje a gente tem na aquarela autistas que são extremamente afetivos. Carinhosos. Que são aquelas crianças que vêm e te abraçam, te beijam e até as mães chegam preocupadas para nós. Prof, qualquer um que convida ele vai, eu tenho medo que me roubem ele. Então, por isso que é bem específico de cada criança ou de cada pessoa autista. São características específicas. Porque tem autista que não gosta, tem sensibilidade sensorial, não gosta do toque, não gosta muito de abraço, é mais reservado. Tem aquele autista que tem sensibilidade auditiva, então o barulho é muito irritante. E para a cabecinha do autista isso causa sofrimento, porque eles processam o pensamento em muita maior velocidade que nós. Quando eu costumo usar o exemplo, quando a criança autista sai de casa, ele ouve o barulho do passarinho, aquilo fica na cabeça dele. Ele passa por mais um barulho do trânsito, é mais um barulho na cabecinha dele. Isso vão fazendo somativas de ondas sonoras na cabecinha dele. Ao contrário de nós, que a gente passou pelo barulho do passarinho, acabou. Vem o próximo. Acabou. Então, quando chega no meio da tarde, você nem sei no final da noite, chega no teto máximo, porque é muita informação ao mesmo tempo, isso acaba causando crise. Por isso que são peculiaridades, são especificidades de cada um. Esse dia eu estava vendo, Leandro, numa formatura, onde um autista estava presente, todo o auditório ficou em silêncio. Então, ou seja, muitas pessoas não fazem por falta de conhecimento sobre essas questões detalhistas. É aí que entra a questão do jornal também, né? Divulgar a importância de que vocês têm. Uma coisa que a gente fala assim, que a gente sempre precisa explicar para a comunidade, né? Para que as pessoas possam entender e respeitar o autista, né? Porque a comunidade precisa entender o que é o autismo e respeitar. Mas esse respeito também começa muito dentro de casa, né? E agora eu quero falar uma questão tu trabalha bastante com os pais e tal. Qual é a maior dificuldade do pai que ele se depara com uma questão de ter uma criança autista na família? Qual é a principal dificuldade hoje do pai entender, compreender? Como é que vocês trabalham isso lá na aquarela para os pais? Eu acredito que a maior dificuldade que nós, como aquarela, a gente enfrenta, porque a gente abraça a criança, sim, a pessoa e a família. A gente busca dar esse suporte para a família também. É a aceitação do diagnóstico. Porque, e eu vejo assim, na maioria das vezes, pela parte do pai. Leandro, confirmando isso, a gente vai pesquisar. Isso é falta de amor de mãe.
quando estava sendo gerada, você não deu atenção, não deu amor. Isso é muito comum, né? A gente vê isso, né? Infelizmente. Então, assim, a mãe, na maioria das vezes, né, não é regra, vendo lá na aquarela, a maioria das vezes, assim, a mãe é que abraça a causa e que luta e que busca fazer o pai entender. Então, a maior dificuldade é a aceitação do diagnóstico, e que eu escuto muito dos pais que eles passam por um período de luto, porque eles temem pelas dificuldades que o filho vai enfrentar. Sofre antecipadamente. Os pais sofrem antecipadamente. E eu, como mãe, me coloco no lugar e entendo. Eu entendo perfeitamente que não é pelo teu filho, é pelo que ele vai enfrentar. Por isso que é tão importante esses momentos, essas oportunidades de a gente mostrar e explicar o que é o autismo. Que o autista é fenomenal, que eles são muito e não mais... quer esse negócio de coitadinho, não. Eu acho que é uma coisa que ele pode viver uma vida normal. Com certeza, tranquilo. com certeza. Por isso a importância do diagnóstico precoce, a importância de ser trabalhado, de ser estimulado essa questão para dessensibilizar o que ele tem, os sintomas que ele tem mais acentuados. Por exemplo, uma criança que é diagnosticada cedo, que tem uma sensibilidade auditiva, se ela receber o tratamento adequado, ela vai diminuir. Isso, ela vai diminuir e vai aprender a lidar com esses sintomas. Porque existe, você tinha me perguntado antes, eu acabei pulando a pergunta, quando que se deu um olhar maior para o autismo? Eu acredito que foi quando a ONU estabeleceu o dia 2 de abril como o Dia Mundial da Conscientização para o Autismo. Então, eu acredito que, se não me falha a memória, foi em 2011. Deu voz. Que deu um pouco maior de voz. E eu acredito que vai melhorar, que como está crescendo a questões dos casos, e que graças à mídia e assim... Eu sei, a gente é ser humano, se fosse pela gente ir pesquisar, tirar um tempo, se você não tem um caso na tua família, se você não conhece ninguém, é mais difícil. Agora você está escutando uma rádio, está ouvindo, está assistindo um podcast, chama a atenção. Então eu acho que é uma grande ferramenta que deve ser utilizada cada vez mais. E como é que tu vê a questão, por exemplo, a formação dos novos professores? Nós temos aí professores pedagogos chegando ao mercado, né? E para poder trabalhar, e essas profissionais já vêm com essa orientação de faculdade, de às vezes como diagnosticar o autista, né? Como é que tu vê a importância de se trabalhar cada vez mais os profissionais, os professores, para fazer essa identificação? Na minha opinião, ainda é uma área bem falha, que a gente precisa de muito mais informação. Falando por mim, que sou pedagoga de formação, é muita coisa para você aprender em 4 anos. Então, a gente os professores conseguem dar uma pincelada no assunto. Porém, nada mais que isso, né? Então, é bastante coisa para 4 anos de estudo. Então, eu acredito que teria que ter um enfoque muito maior. Principalmente nesses profs que são os profs bidocentes, que a gente chama, que é os profs auxiliares, que hoje a criança autista tem direito. Na rede municipal é muito mais fácil, na rede estadual é um pouco mais difícil, os pais às vezes têm que entrar na justiça para conseguir, mas eu acredito que é uma área falha, que teria que ter uma formação maior, e que realmente essa professora, essa auxiliar, ela precisa ser humilde e dizer, eu me identifico ou eu não me identifico, né? Porque o que eu prezo muito na aquarela é que a pessoa tem que amar. Tem que amar o que faz. Eu ia fazer essa pergunta para ti agora, até porque o Leandro leu há pouco uma notícia de um professor que vai ser penalizado por isso. A Nayara, quando se acorda, hoje é segunda-feira, hoje é dia 10, passou uma Páscoa. Quando acorda de manhã cedo, qual é que é o olhar, mãe, né? Não podemos esquecer da Nayara, mãe também, né? E vai lidar com essas crianças que não querem, coitadinho, não quero que tenha pena de mim. Como que a Nayara, eu já vejo teus olhos brilhar, né? Como é que uma pedagoga, uma professora reage? Mais um dia ou eu vou para os meus anjos, vou para as pessoas queridas? Ou como é que é o dia de uma pedagoga que trabalha com autismo? Eu costumo dizer que é uma missão, para mim é uma missão de vida. Eu começaria a trabalhar às 8h30, 7h30 eu já estou lá. Porque eu amo estar lá. Eu me encontrei. Realmente eu me encontrei na profissão.
Eu comecei a dar aula em 2012, final de 2012. Já passei por várias escolas. Imaginava já isso ou não? Nunca. E foi em um certo período, numa escola particular, que meu olhar cresceu sobre uma criança e que ali naquela família eu percebi que não ia ser aceito, que o pai e a mãe não aceitavam nem sequer cogitar a possibilidade dele ser autista. E graças a Deus eu acho que eu parei na aquarela, porque eu amo de coração. Tá? Hoje, quantos profissionais atuam na aquarela? Como é que é formada a composição assim, do projeto? Hoje nós temos o professor Wellerson, que é o prof de psicomotricidade, a prof Ângela, que é a prof de musicalização, nossa, logo em breve musicoterapeuta, a prof Dani, que ela é formada em psicóloga e ela trabalha como coringa na aquarela, então aonde precisa de um suporte, ela está lá. O psicólogo Magnus, a assistente social a Janete, a nossa secretária Tailine. Então hoje a nossa equipe é esta. Estamos assim almejando muito a nossa ânsia conseguir em breve pelo menos algum horário de fono, né, que a gente sabe que fonoaudióloga é de extrema importância. Gostaríamos muito também de um futuro bem breve uma parceria com alguma nutricionista, porque a seletividade alimentar é um quesito que nos preocupa muito. Então isso devagarzinho as coisas vão se ajeitando. Eu acredito que logo a gente... Uma dúvida que o pessoal tem é que o seguinte, quem é atendido lá pela aquarela tem que pagar alguma coisa? Não, a associação a Aquarela para Autista, ela é filantrópica, então não visa lucros nenhum. O que acontece? A gente trabalha através de projetos da prefeitura. Então hoje, a criança que precisar de atendimento, a mãe precisa ir até a Aquarela, fazer uma entrevista, a gente preenche uma ficha e vai para a fila de espera. Conforme vão abrindo vagas, porque como a gente não trabalha com alta, hoje, até mudando um pouco a minha fala, hoje se trabalha com alta em algumas áreas. Por exemplo, eu tenho aquele autista nível 1, antigo Asperger, a criança que o cognitivo é a milhão. Então eu consigo dar alta no atendimento pedagógico. Sim. Porém, ele fica com psicólogo, musicalização, psicomotricidade. Exato. Então a gente vai trabalhando, hoje a gente consegue ir trabalhando, essa diretoria nos deu essa possibilidade de ir trabalhando conforme a necessidade das crianças, para que mais crianças consigam sair da fila de espera. Então essa criança, quando chega na aquarela, os pais recebem uma ficha chamada anamnese, que são inúmeras perguntas que a gente precisa saber, desde a gravidez, a gestação da mãe até o dia atual. Quando essa família retorna com a anamnese, a equipe senta junto e confecciona o plano terapêutico singular. Através desse planinho terapêutico, a equipe vai dar foco para o que mais essa pessoa, essa criança precisa com urgência. Direcionado. Para que a gente não perca tempo. E se alguém que tem em casa, de repente, um filho, uma neta, um netinho, um sobrinho, nunca procurou alguém, mas está desconfiado. A aquarela, de repente, pode bater um papo lá com a Nayara. Olha, está aberto também para esse espaço? Com certeza, com certeza. A aquarela diariamente recebe ligações de pessoas, de famílias que recebem diagnóstico e realmente se veem perdidas, que não sabem qual vão tomar. Porque hoje a gente sabe que terapias particulares estão caríssimas. Caríssimas. Há também um problema com convênios, não é fácil conseguir, por mais que o pai e a mãe tenham convênio médico, não é fácil encaixar. Não dão total, é uma burocracia bem grande. Então a gente procura dar todo esse apoio e a gente faz conversas periódicas com os pais lá na aquarela, porque a nossa contrapartida também não é só cuidar da criança, ou do adolescente e do adulto, e sim da família. Então, que é um conjunto, né? Que é um conjunto. Então, para esse ano, eu confeccionei um plano de ação para o ano todo, e durante o mês eu consegui, graças a pessoas bondosas que vão vir
de forma voluntária, fazer conversas com essas famílias. Então, vai ter mês que vai vir uma dentista, que é nossa parceira, vai ter mês que vai vir uma fono, psicólogos, para ter esse olhar diferenciado para a família também. Que também precisa desse suporte, porque também se vê perdido e não sabe como tratar a criança ou o adolescente ou o adulto autista em casa. Porque é novo, né? É novo para todo mundo. Muito bem. Bom, são 8 horas mais 57 minutos, nós estamos chegando já ao final do nosso horário. Eu começo agradecendo mais uma vez, porque faltou, Luiz, a gente falar de muita coisa ainda sobre o autismo. Mas é a primeira, né? É a primeira, se prepara, dona Nayara. O convite, a coordenadora, para que volte outras vezes aqui no AU para falar, para usar o nosso microfone, a comunidade, para falar sobre o autismo. Nesse mês aí teve a rústica, teve uma iniciativa, a gente acabou não falando muito aqui, mas a gente vai falar em outras oportunidades. Eu agradeço, muito obrigado mesmo pela sua vinda aqui, volte outras vezes, coordenadora. Eu que agradeço de coração a parceria de vocês e como eu falei antes, a gente precisa usar essa ferramenta tão valiosa que é as mídias sociais, né? Isso, para que mais pessoas conheçam. Unidos, porque são bastantes. Exato. Agradeço de coração, de verdade, essa oportunidade de estar aqui e falando de algo que para mim é de extrema importância. Apaixonante, Leandro. Começamos bem a semana. Começamos bem. Obrigado, Luiz. Até amanhã. Um abraço.